Fala pessoal, como vocês estão? Aqui é John Silva e hoje nós vamos falar aí sobre esse tema de IPs, né? IPs, broadcast, enfim. Mas para que a gente possa começar nesse assunto, não sei se vocês viram os vídeos anteriores, como vocês sabem eu estou recapitulando sobre esses assuntos de rede, até mesmo porque eu preciso recapitular, aprender e eu estou compartilhando com vocês. O objetivo aqui principal primeiro é, antes de a gente começar a falar de rede, é falar de números binários, então vai ter partes talvez do vídeo, porque eu não sei o tamanho que vai ficar o vídeo. Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui é ao vivo, né? Que não é ao vivo, na verdade a gente vai fazer aí em cara para vocês, não vou cortar nada, porque o objetivo é a gente tentar fazer junto e apanhar junto aqui. Mas antes de a gente começar, é lógico, eu estudei um pouco sobre o assunto, então a gente precisa... É lógico que eu não vou estar passando uma coisa aqui sem saber também nada, né? Então a gente vai só primeiro discutir, depois a gente vai tentar fazer isso em prática, vai ficar legal. Lembra que nos últimos vídeos eu venho falando sobre essa questão do IP, que a minha faixa é 100, lembra que eu falei que se eu mudasse para 101, né, poderia mudar totalmente a conversa das comunicação das máquinas? Faz sentido, né, falando em bem generalizado. Por quê? Porque para quem já entende do assunto, eles vão falar que tudo depende desse cara aqui, ó, né? Se você faz sentido se a máscara de subrede ela for igual ao outro IP, ou seja, a comparação dos dois IPs. Então se eu tenho aqui, por exemplo, um IP1, né, vamos colocar os endereço de IP, ficou com N porque endereço de IP1, tá? Primeiro endereço de IP. E aí a gente tem um outro endereço de IP aqui embaixo, endereço de IP. Ele ficou com M porque o próprio Excel faz isso. E aí nós temos um outro endereço de IP como 101.240, por exemplo, aqui. Essa máquina, ela não vai se comunicar com essa máquina, porque, primeiro, lembra que eu falei sobre a faixa, né? Então, esse cara aqui, ó, ele está numa faixa 100, né? E aqui nós temos um outro cara com uma faixa 101. Logo, se a gente estiver nessa mesma máscara de subrede, no caso máscara de subrede, né, sendo ambos IPs tendo essa mesma máscara, não teria comunicação, tá? Ah, mas daí, como é que eu faria? Mas se fosse, por exemplo, assim, aí teria comunicação. Então é muito complicado, é uma boa probabilidade de ter a comunicação, principalmente se eu fizer isso aqui. Aí é bem chance sim de ter a comunicação, tá? Mas ali sim teria a comunicação também, sem dúvida. Mas por quê? Tá, eu só estou deixando claro que sim, nem tudo depende da mudança de faixa. Tudo depende da máscara de subrede, porque é ela que vai definir quantas máquinas tem na rede. Ah, quer dizer que então, se aqui fosse assim, ó, vamos pôr 255 aqui de volta, como é o padrão, né? E padrão, não, a barra 24 é uma barra, padrão, vamos considerar assim. E aqui fosse 240, do jeito que tá, aí sim, aí teria sim a possibilidade de ter a comunicação. Bom, enfim, isso aqui é só o começo do que a gente vai discutir, porque na verdade isso aqui vai ser, acho que bem provável, no próximo vídeo, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre a soma de números binários. E o que é um número binário até então? O número binário basicamente é o 0, basicamente não, é exatamente o 0 e o 1. Não tem meio termo, é 0 ou 1. Não existe 2, nem mesmo menos 1, e nem mesmo 1,5. É 0 ou 1. E onde eu quero chegar com isso? Que na verdade nessa nossa área, o 0 e 1 é tudo, né? Na verdade tudo é 0 e 1, né? Que tudo é feito jeitinho para alterar tal, mas é 0 e 1. E o nosso endereço de rede é composto por zeros e 1, só que o que é 192? 192 é a soma do octeto de números binários que vai dar aí uma quantidade de números 0 e 1. Tá? E hoje nós vamos discutir sobre isso, para que a gente possa entender como funciona a questão da máscara de subrede, para que a gente consiga entender isso. Antes eu quero primeiro falar sobre essa soma de números binários. Enfim, e como se faz a soma de números binários? Tem a ver com aquela questão de elevar a 1, a segunda, a terceira, enfim. Eu não sou expert em matemática,
nem mesmo nesse assunto, mas eu quero compartilhar com vocês como funciona. Quando eu era criança, eu tinha costume de somar, tipo 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8. E isso ficou na minha mente, eu tenho isso guardado. Eu não sabia para que eu ia utilizar, mas eu sabia que, sei lá, eu gostava de fazer isso. Era uma loucura que eu tinha, não sei se você já teve essa loucura. E hoje eu vejo que vale muito a pena ter feito isso. Por quê? Porque a soma de números binários tem muita correlação a isso, né? Então se você pegar aqui, né, tudo relevado a 2. Então, por exemplo, a gente começa com 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. Tá? Só que agora eu vou falar uma coisa para você. O que representa, né, o 255? O 255 é nada mais e nada menos que a soma de tudo isso daqui. Ah, desculpa, até 128 aqui, tá errado. É a soma de tudo isso daqui. Ó, se você for aqui embaixo, ó, então eu tô colocando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu só errei aqui, ó. Tá? São 8 aqui. Vamos colocar um aqui só pra ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu fizer isso aqui, só pra gente ver se não fiz arte aqui. Lembrando que é ao vivo, que não é ao vivo. 8 também. São octetos, né? Não tem como aqui ter 9. Tem como, né? Mas com relação a IP, são octetos. Então, esse 192, 168, sei lá, 100.1, ele tem correlação à soma desses octetos que nós temos aqui. Então, John, como eu representaria, por exemplo, o 255? Aqui, ó, vamos pôr aqui, 255. Como eu representaria esse número? Vamos pôr aqui na frente. Nossa, John, você também não sabe o que você quer na vida, né? Ó, lembrando que isso aqui não tem correlação nenhuma ao que está aqui, tá? Isso aqui que eu vou pôr aqui agora, ele tem correlação para a gente só fazer a soma de um número, tá? Como é que eu faço para somar o 255 aqui? O que ele seria representado aqui? Com zeros e 1. Nada mais, nada menos que a soma desses números aqui. Então, quantos que é 128 mais 64? 192. Quantos que é 192 mais 32? Estou olhando ali embaixo. 224. 224 mais 16. 240. 240 mais 8. 248. Quantos que é 248 mais 4? 252. Até o 1 vai dar 255. Certo? Legal! Então, o número representativo do 255 em números binários é esse cara aqui. 8 vezes, certo? Tá? Então, para deixar claro aqui. John, o que é isso daqui? Isso aqui só está aqui para mostrar para vocês dos octetos, dos 8 zeros que nós temos aqui. Para a gente representar a soma de números binários, tem que ter essa formulinha aqui, certo? A gente vai depois fazer mais cálculos ou fórmulas, sei lá, exercícios, que vai ficar mais claro para vocês o que esse número está representando. Está sendo uma colinha para ajudar vocês a somarem, tá? Isso aqui só é isso. Na verdade, isso aqui poderia ser assim, tá? Mas o objetivo aqui é a gente entender como funciona. Eu vou mudar isso aqui de cor só para vocês entenderem o que eu estou fazendo com isso daqui, porque está um pouco. Se eu tivesse no outro lado da operação, isso aí é um pouco confuso. Ó. Beleza, isso aqui é só pra gente usar agora uma colinha pra gente trabalhar. Tá? Isso aqui é uma colinha. E isso daqui? Isso aqui é o que eu quero passar pra vocês. A representação desse número aqui é esse cara aqui. Vamos pegar um outro número? Vamos pegar o 192, por exemplo. Como que eu faria agora a soma do 192? Simples. Eu sei que eu preciso do 128 para somar. Então, eu vou colocar um 1 aqui. Eu já tenho o 128 ativo. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, o 64, quantos que é 128 mais 64? Dá 192. Olha que legal. Então eu vou colocar um aqui. Eu preciso de mais número? Eu preciso do 32 para somar, para dar 192? Não, porque já está com 192. Então logo eu sei que o resto vai ser 0 também. Porque eu não preciso de mais números para poder somar. Tá entendendo o que isso significa esse cara aqui? É para você representar. Então eu sei que o que representa 192 é para você somar.
Eu sei o que representa o 92 em números binários. É esse cara aqui. Tá? Então, isso aqui, nada mais, nada menos, está camuflado com esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui, na verdade, seria tipo o real no computador. Mas como a gente faz toda a sominha disso, dá 192. Não sei se ficou claro para vocês. Na verdade, né? Agora eu quero pegar um outro número. Vamos pegar o número 168. O que é o 168? Como é que eu somo 168? Bom, 128, né? Então eu sei que eu vou precisar do 128, né? Correto? Porque a soma dele mais alguma coisa aqui tem que ultrapassar, tem que chegar ao 168, né? 168. Tá? Eu não sou um ótimo... Mas vamos lá, então já sei que aqui tem que ter o 128, beleza? Quantos que é 128 mais 64? É o 192, que nós acabamos de ver anteriormente, tá? Então, se eu colocar 1 aqui, o que vai acontecer? Ele vai ultrapassar o 168, não é algo que eu quero. Então, logo, eu vou colocar um 0, certo? Legal. Então, 128 mais 32, quantos que dá? Dá 160. Então, logo, eu vou sim colocar 1, porque não ultrapassou o 168. Então, já tenho uma soma aqui de 160. Quanto que eu preciso para chegar a o 168? De 8. Então, logo, eu já sei que eu vou colocar 1 aqui e no resto eu vou colocar 0. Logo, esse número aqui, 168, é representado em binário esse número aqui, octetos. Tá? Vamos pegar um outro para a gente entender agora, né? Vamos pegar aqui 101. Então 101 a gente vai pegar aqui agora 128. Ele representa o 101? Não, porque ele ultrapassou o 101. Então é 0. Eu não vou pegar o 128 porque ele já está acima. Logo, eu vou sim precisar do 64 porque a soma dele com mais alguma coisa vai dar o 101. 64 mais 32, ele não ultrapassou o 101. Então, logo, eu vou simplesmente colocar 1 aqui. 64 mais 32 deu 96. O que eu vou precisar mais para chegar a 101? Eu vou precisar de quantos? Né? Eu sei que eu vou precisar de 5. Logo, eu pego 4 mais 1. 4 mais 1 é 5. Então, coloco 1 aqui no 4 e 1 aqui no 5. E os demais eu coloco 0. Opa, 1 aqui e aqui. Logo, eu sei que esse número aqui é representado por 101. Né? Em binárias, é esse cara aqui. Em decimais normais, né, no caso, seria 101. Okay? Um minutinho. Pois bem, voltei, na verdade tinha que ver alguém aqui em casa, enfim. Voltando ao assunto aqui. Bom, nós estávamos somando isso daqui. E é isso, gente. Acho que a princípio, né, já deu 13 minutos de vídeo. É a soma dos 8 números que nós temos aqui. Né, que no caso, para você fazer ele virar em binária, seria você pegar esses números aqui em elevação. E automaticamente você tem aqui o retorno como um número binário, né? Não ficou 100% explicada essa minha explicação aqui, né? Porque eu não sou professor, eu estou só apenas compartilhando o que eu aprendo. Então, espero que vocês consigam entender o que eu estou querendo dizer. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é só uma cola para eu conseguir identificar a soma desses números. Vamos pegar aqui um outro número para a gente treinar. O objetivo é esse. Vai, o que você diria aqui? Qual que é a primeira colocação? É vocês pegarem o 65, e a gente já sabe que 128 não está dentro da colocação, é 0. 64 é menor que 65, então eu vou colocar 1. O que eu preciso mais para poder chegar a 65? Eu preciso do 1. Então eu coloco 1 aqui, o resto eu coloco 0. Tá? Vamos pegar mais um? Vamos pegar aqui 332. E agora, o que acontece aqui? No IP não vai ter os 332 porque vai de 0 a 255, lembra? Mas se fôssemos dizer no binário esse número, teria que aumentar mais uma casa aqui. Teria que ter o 256,
que consequentemente a soma de 256 mais aí já não é 128, né? Entendeu? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer aqui? Só que é uma coisa fora da caixa, só para vocês entenderem sobre o número binário, né? Se você quiser representar um número maior que 255, né? Vocês podem acrescentar mais uma casa decimal. Mas em IP ele trabalha com octetos, o que consequentemente são 8 números, 8 octetos, sacou? Consequentemente são a soma, né, desses de 1 a 128, que vai dar aqui o número binário desses números octetos, ok? Então logo nós sabemos que 192, né, agora trabalhando aqui, vamos jogar esse cara para cima só para ficar mais organizado. 192 eu sei que é esse cara aqui, se eu for dizer, né? 168 eu sei que é esse cara aqui. 100 eu sei que 101 é esse cara aqui. Agora vamos já usar ele como referência, mas eu quero falar do 100, então eu só coloco um 0 aqui. Por quê? Porque 101 é com ele ali, 100 seria só se tirar o 1, porque aqui é 1, né, na casa decimal. Lembra? O mesmo número que está aqui, ó, vamos colocar aqui só para vocês entenderem, tá? É o mesmo que está aqui. Então beleza, por isso que eu tirei 1 dali. Não é porque eu tirei 1, tirou 1 do IP. Se eu tirasse esse 1 aqui, então daria certo? Não, porque ele já está valendo 4 aqui. Entendeu? Cuidado aí. E o 1 aqui, ó, como é que eu represento 1? Não precisa nem usar a calculadora. Zera tudo e coloca 1 aqui. Simples assim, né? Então esse número aqui está sendo representado por esses números aqui de zeros e uns. Ficou claro? Não sei se ficou muito claro, se ficou ruim, mas é mais ou menos isso o objetivo nosso aqui, tá? Bom, beleza, agora eu já sei somar números binários, eu acho que eu sei, eu espero que vocês saibam, né? O objetivo agora é a gente entender o que isso coliga com a questão de máscara de rede e a quantidade de máquinas que nós temos. O que isso vai ter coligação? Vocês sabendo disso, isso vai facilitar para vocês a entenderem o porquê de que tantas máquinas têm tantos IPs e tem coligação com a parte de máscara de subrede. Então, eu vou no próximo vídeo fazer com vocês do porquê disso, certo? Ficamos então assim nesse primeiro vídeo e logo nós voltaremos com o próximo vídeo parte 2. Falou pessoal, até mais.